Vamos abrir a Bíblia em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 27. Eu quero dividir com vocês aquilo que o Espírito Santo colocou ao meu coração para estar falando, para estar liberando com vocês. Gente, uma toalhinha. Eu saí de casa, esqueci de trazer minha toalhinha, porque eu sou pra caramba. Olha como Deus é bom. Apareceu uma toalhinha aqui, eu nem vi como apareceu, mas apareceu aqui uma toalhinha. Obrigada quem botou aqui. Samuel capítulo 1, sem mais delongas, versículo 27 vai dizer: por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido. Será que você pode repetir comigo? E o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido. Quem crê que Deus hoje vai liberar sobre você aquilo que você tem colocado aqui no altar, aquilo que você tem colocado aí no seu cartãozinho do Gerando Sonhos? Quem crê que Deus tem poder para liberar sobre você isso que você tem pedido e clamado ao Senhor? Aqui no livro de Samuel, capítulo 1, é uma história muito conhecida. Eu acredito que se fôssemos puxar alguém e falar assim: você sabe da história de Ana? É uma história tão conhecida, tão falada, tão ministrada. E um dia eu estava lendo novamente sobre isso e Deus me atentou a algo sobre sonhos. Porque se há algo na vida de uma mulher que ela mais tem, é ter um sonho de ter um filho. O maior sonho da vida de uma mulher é gerar um filho. E quando eu olho para a vida de Ana, ela vai me ensinar muitas coisas. Quando eu começo a entender aquilo que o Espírito Santo está falando através desse capítulo comigo e aquilo que ele ministrou ao meu coração, quando eu estava pedindo a Deus uma palavra para liberar sobre vocês a respeito de Gerando Sonhos, só vinha a história de Ana. E um dia eu estava lendo e Deus falou assim: minha filha, Ana precisou se reposicionar para que sobre ela fosse liberado algo que já estava liberado nos céus. Samuel já estava nos planos de Deus. Só que Ana precisava se reposicionar para que o sonho dela tivesse a gestação final. E aí, quando eu comecei a enunciar esse texto, a ler esse texto, a gente sabe que o texto vai começar falando sobre a vida de Eucana. E vai dizer que Eucana era um homem que era casado com duas mulheres. O nome delas era Penina e de outra era Ana. E aí no mesmo versículo ele vai continuar dizendo que, porém, Penina tinha filhos, mas Ana não. E ali ele começa a relatar a história de uma mulher que queria, que desejava, que orava, que clamava, que buscava por algo que outra tinha, mas ela não tinha. E a gente precisa entender e ser fiel ao texto, que o texto vai dizer que quem cerrou a madre de Ana foi Deus. Então foi Deus que interrompeu um processo natural na vida daquela mulher. E aí o Espírito Santo começa a ministrar aos nossos corações que quando ele interrompe algo natural na vida de alguém, é porque os céus estão requerendo de nós algo. E aqui os céus estavam requerendo algo na vida de Ana, que ela precisava entender. Ela precisava entrar na compreensão daquilo que os céus tinham a liberar sobre ela, e ela ainda não estava entendendo. E aí a gente precisa ter a maturidade de entender que nem tudo que acontece na nossa vida de ruim é o diabo. Nem tudo que acontece de ruim na sua vida é o inferno se levantando. Aqui vai dizer que Penina e Ana e Eucana subia de ano em ano. Todos os anos essa família ia para o templo sacrificar. Estamos falando de uma família cristã, de uma família que conhecia o caminho e a trajetória certa, de uma família que estava indo sacrificar ao Senhor, dar a Ele ofertas. E dizia que de ano em ano Penina irritava. E eu começo a entender que de ano em ano Penina
gerava, mas Ana não gerava. Talvez pessoas chegaram aqui nesta noite, estão olhando pessoas ao seu redor, na sua proximidade, que de ano em ano vem passando as coisas e para outros vem acontecendo, mas para você não está acontecendo. Aqui, quando eu olho para a história de Penina e Ana e olhando humanamente como mulher, eu fico imaginando Ana vendo aquela situação de Penina gerar filhos e ela não. Penina construía, mas ela não. Penina tinha, mas ela não. E tem pessoas aqui que estão vivenciando isso. Vê pessoas ao seu lado tendo, vê pessoas ao seu lado indo, vê pessoas ao seu lado construindo, mas você não está conseguindo construir ou não está conseguindo imaginar aquilo que Deus tem para você. Porque Ana, até então, ela queria também um filho. Ela só queria um filho. Porque Penina tinha um filho. E aí a gente começa a entender que de que forma nós vamos gerar aquilo que os céus têm ao nosso favor. Penina gerava, Ana não. E o texto é muito claro em dizer isso. O texto é muito claro em deixar que Ana tinha essa deficiência. E não foi algo que ela produziu, foi algo que os céus interrompeu. Existia algo que Deus estava trabalhando na vida de Ana, que Ele precisava trazer a atenção dela, para ela compreender aquilo que ela iria gerar. E gerar, quando eu falo em gerar, eu acho muito complexo, porque há pessoas que geram de qualquer maneira. Há pessoas que vão gerando e elas vão se utilizando daquilo que os céus liberou sobre ela, e elas vão achando que está tudo bem, elas vão achando que elas podem fazer o que elas querem com aquilo que Deus colocou na mão delas. Ana ficava ali debaixo da irritação de Penina sobre um filho. Penina dizia: eu gero, você não. Talvez Penina, a irritação dela seria algo desse tipo: tá vendo, Ana? Aí, ó, estamos subindo de novo e você ainda não gerou nada. Ó, tô gerando de novo. E aquilo irritava, aquilo machucava, aquilo doía. Certa vez eu estava pensando sobre a minha vida e estava vendo a vida de outras pessoas. Pessoas que estavam aparentemente gerando sonhos, gerando algo. E eu olhava para a minha vida como se tivesse assim: não está acontecendo nada. Eu não estou saindo do lugar. A sensação que eu tinha é que eu não estava me movimentando. E eu ficava me questionando: Deus, eu estou fazendo tudo o que o Senhor tem requerido de mim. Eu oferto na tua casa, eu dizimo na sua casa, eu vou para a oração de manhã, eu vou para a consagração, eu subo ao monte. O que está acontecendo? E talvez Ana, no caminho, ela devia pensar na mesma coisa: Deus, por que o Senhor permite essa mulher aqui no caminho comigo, me perturbando, esfregando na minha cara aquilo que eu não tenho? E Deus falou: ei, minha filha, Penina é como se fosse um deserto. E o deserto na vida do crente não é para matar. O deserto na nossa vida é para nos ensinar. O deserto é uma escola que Deus nos coloca para experimentar a nossa fé. O deserto é um lugar onde Deus te coloca para te elevar de nível. E Ele nunca vai te elevar de nível se você não passar por um deserto. E aí que o negócio começa a apertar. Porque Penina vai continuar ao lado de Ana. Talvez você esteja enfrentando um deserto. Talvez você esteja enfrentando uma situação que você não sabe como lidar mais. Talvez seja algo que venha te irritando, algo que venha te ferindo, algo que venha te machucando. E você está perguntando: Deus, por que o Senhor está permitindo isso na minha vida?
São processos que nós passamos porque Deus está nos ensinando que Ele está requerendo de nós um reposicionamento para receber aquilo que os céus quer liberar sobre nós. O deserto não é para te matar. Deixa eu falar uma coisa para você. Essa situação que você está vivendo não é para tua morte. Isso que você está vivendo contrário, esse vento contrário não é para te paralisar. Na verdade, os céus estão permitindo isso para te treinar, porque Ele vai liberar sobre você algo único, algo que vai fazer um barulho nessa geração, algo que ninguém pode imaginar. E é por isso que Ele está falando: ei, minha filha, o deserto é só para te treinar. Ele está te treinando, Ele está te esticando, porque quando você passa por um deserto, quando você entra num deserto, os céus começam a trabalhar em você algo que você mesmo nem acreditava que suportaria. É por isso que Ele se utiliza de peninas para nos amadurecer. Pastora Edmeia Williams falam que pessoas são como lixas. Sabe a lixa? Mulher vai entender bem o que eu estou falando. Sua unha está lá e você quer moldar a unha, e a lixa começa a fazer esse processo. Pessoas na nossa vida são como lixas. Elas começam a nos moldar para o propósito que Deus tem na nossa vida. E às vezes a gente não compreende, porque tem peninas no caminho com a gente. Ei, é Deus que permite peninas andar na nossa trajetória, porque Ele está te moldando. Ele está te moldando para aquilo que Ele vai liberar sobre a sua vida. E aí você pensa: poxa, Juliana, mas que palavra é essa? Você vem me dizer que penina é um propósito, faz parte do propósito? Sim. A palavra de Deus diz que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E ela não é só boa, perfeita e agradável quando Deus libera algo de bom para a nossa vida. E aí, o negócio começa a apertar para o nosso lado. Porque um dia, no ano de 2022, eu comecei o ano gerando muitas coisas na minha vida. Muitas expectativas na minha vida. E passei por desertos terríveis. Logo no início do ano, eu fui acometida pelo diagnóstico do câncer. Final de janeiro para início de fevereiro, nós recebemos esse diagnóstico, né, amor? E foi um deserto difícil, porque eu não estava compreendendo o que estava acontecendo. Porque a gente tem a mania de achar, porque nós somos filhos de Deus, somos crentes, fazemos tudo direitinho, que nada de mal vai acontecer. Que Deus não pode fazer isso comigo. Deus não pode. Que isso? Eu sou crente, eu sou fiel. E eu estava tentando entender o que estava acontecendo. No início eu recebi uma palavra liberada sobre a minha vida. Eu recebi uma agenda, uma amiga falou: estou te dando essa agenda, porque você vai ter muitas agendas esse ano de 2022. Não sei nem por que Deus está me fazendo falar sobre isso. E aí, pastor, eu recebi aquela agenda com muito carinho e falei: amém, amiga, glória a Deus, eu creio. Dias depois eu recebi o diagnóstico do câncer. E foi uma coisa muito rápida, porque diziam: precisa abrir a sua barriga. O caso é sério. Nós fomos em vários médicos e diziam: o negócio é muito sério. Não dá para fazer uma cirurgia por vídeo. Porque eu queria fazer uma cirurgia por vídeo, achava que era uma coisa simples. E o médico estava dizendo para mim: não é simples. Nós precisamos abrir a sua barriga e investigar tudo o que está acontecendo, porque o negócio está muito sério. E eu me questionava o que Deus estava querendo falar comigo naquele deserto. Nenhum momento eu questionei por que eu. E quando nós entramos nessas situações onde você precisa entender aquilo que Deus está querendo falar contigo, porque vão ter desertos que não adianta ninguém, é Deus e você.
É algo que Ele quer falar somente com você. E aí Deus estava falando para mim o seguinte: Juliana, para entrar onde você vai chegar, você precisa se posicionar. E tem áreas na sua vida que você ainda duvida, que você ainda acha, mas será? E Deus não faz nada para aquele que acha que será. Mas será que Deus vai fazer isso? Mas será que Deus vai fazer isso mesmo? Será que Deus pode fazer isso na minha vida? E a gente acha que não, mas às vezes a nossa natureza humana fala mais alto e a gente começa a duvidar daquilo que Deus tem sobre a nossa vida. E aí eu falei: meu Deus, eu não sei como vai ser. Eu só sei que o Senhor não pode me deixar nesse deserto. A única coisa que você não pode ficar num deserto é sem o Espírito Santo te guiando. Porque quando o Espírito Santo te guia até dentro do deserto, você tem direção para chegar onde Ele quer que você chegue. Eu falei: Deus, eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas eu sei de uma coisa: eu tenho uma palavra. Eu tinha uma palavra liberada sobre a minha vida, e eu vim aqui para te dizer: o inferno não tem a palavra na tua vida. Não é o inferno que dá a última palavra na sua vida. Não são as circunstâncias que dão a última palavra na sua vida. Quem dá a última palavra na nossa vida é os céus. São os céus. E eu posso dizer que quando eu entrei naquele deserto mais profundo, nos piores dias da situação que eu estava vivenciando em Deus, eu olhei para aquela situação e falei: meu Deus, eu só tenho uma coisa a dizer. O inferno diz que o meu ano vai ser dentro de um hospital. Porque os médicos diziam, eu não estou dizendo que médico não fala a verdade, eu estou dizendo aquilo que o Espírito Santo estava ministrando ao meu coração. E eu estava debaixo de alta pressão dentro do hospital num dia, pastora Raquel. Era o último exame que seria feito antes da cirurgia. E esse exame se chamava ressonância magnética. Acredito que todo mundo aqui conhece esse exame. É um exame esquisito, né? Não tem nada, mas a gente fica apavorado com aquele negócio. É impressionante. E aí eu estava sentada para fazer aquele exame. Eu fui junto com meu esposo e com a esposa de um pastor da nossa igreja, que ela me acompanhou todo o processo. E eu entrei naquele hospital sozinha, muito rápido. E quando eu me dei conta, eu estava sem o Jazz. E aí eu estava com muito medo. Eu estava com muito medo. E eu olhei para o enfermeiro e falei: deixa eu chamar meu esposo. Ele falou: não pode. E depois eu olhei para uma outra pessoa, falei: vou mudar a tática, vou falar com a mulher ali, com aquela enfermeira. Eu posso ir lá fora chamar meu esposo? Ela disse: você não pode. Você tem que ficar aqui sozinha. Aí eu falei: meu Deus, mas tem gente acompanhada, por que eu tenho que ficar sozinha? Você está entendendo que tem processos que é você e Deus? Eu não estava ainda entendendo. Aí eu fui na terceira pessoa e falei assim: será que eu posso lá fora chamar o meu esposo? Aí ela me olhou também e falou: não, você precisa ficar aqui sozinha. Quando ela falou isso, foi como o Espírito Santo falasse assim: ei, minha filha, agora sou eu e você. Eu sentei numa cadeira de frente para uns consultórios e o inimigo naquela hora tentou pegar a minha mente. Porque no deserto, uma das coisas que o inimigo vai fazer você pensar é que o Deus que te prometeu, ele não é fiel para cumprir. É por isso que, voltando aqui para a história de Ana, quando Ana estava nesse deserto com Penina, Ana não comia e não bebia mais. E as coisas que o inferno mais vai fazer você fazer é não se alimentar da palavra, é não beber da água viva que vem dos céus. Porque quando você não se alimenta da palavra, você fica fraco. Quando você fraqueja, você não consegue mais ter força para continuar. E o inimigo vai lutar para você enfraquecer aquilo que ele disse ao teu respeito. E eu estava ali. Aí os céus começou a trabalhar junto. De um lado, sabe aquela cena que parece que o diabinho de um lado e o anjinho do outro? Eu vivi isso aí. Sendo exatamente fiel ao que eu vivi naquele dia. Sentada numa cadeira assim. E aqui de um lado fazia eu olhar para aqueles consultórios, pastor, e dizia assim: o seu ano vai ser aqui. Ele me fazia lembrar da agenda. E eu olhava para aquilo: Senhor, tem misericórdia. E daqui a pouco eu olhava assim para o lado e estava escrito hemodiálise. E dizia: você vai passar um ano no hospital passando por tudo isso. Quem disse que você iria pregar muito? Quem disse que você iria fazer agenda? Quem foi que disse que você iria preencher aquela agenda?
E eu olhando para aquilo e falando, Deus tenha misericórdia, Deus tenha misericórdia, Deus tenha misericórdia. E em 1 hora, irmãos, eu fiz igual a Ana fez. Eu estava sentada ali e de repente eu me levantei dentro daquele hospital. Não gritei, não fiz bobeira, não fiz estardalhaço. Eu só me lembro que eu comecei a cantar essa música assim: se tentarem contra mim, se prepare, vai se arrepender. Eu tenho escudo e a espada, armas pesadas Deus me deu. Estou orando e vigiando e descansando em Deus. E eu comecei a louvar dentro daquele hospital essa música. E eu dizia, Deus, eles dizem que eles têm o diagnóstico, mas eu tenho a tua palavra. E eu comecei a dizer, se tentou, se o inferno tentou contra a minha vida, se ele tentou parar a minha história, eu boto aqui agora nas tuas mãos, porque eu sei que eu estou descansando em ti. E eu dizia, eles têm o diagnóstico, mas eu tenho a palavra. Eles têm o diagnóstico, mas eu tenho a palavra. Eles têm o diagnóstico, mas eu tenho a palavra. E eu me lembro que uma porta abriu e disse, Juliana, é a tua vez. Exatamente assim eu entrei. Entrei dentro daquela máquina e comecei a fazer o exame. Final da história. Sábado, eu recebi uma ligação da diretora do hospital. E ela dizia assim, Flor, olha seu WhatsApp. Quando eu fui olhar o WhatsApp, tinha o diagnóstico. E eu apertei, estava em PDF. E estava escrito assim: útero normal, ovário normal, trompas normais, coluna normal, intestino normal, fígado normal, intestino normal. Aí eu olhei e falei, oi! Aí eu falei, eu disse, sabe o que eu vim dizer pra você? Que eles podem ter o diagnóstico, a circunstância pode estar esfregando na sua cara uma realidade, mas Deus é quem dá a última palavra. Os céus ainda não finalizou o que tem na tua vida, os céus ainda não decretou final na tua história. Você só precisa se posicionar. Ei, é noite de posicionamento, é noite de você acreditar naquilo que Deus vai fazer na tua vida. Eu disse, eu falei, eu não estou acreditando. Aí eu liguei para ela, doutora Vanessa, não estou entendendo. Ela disse, Flor, você não tem nada, não tem câncer no teu útero, não tem câncer no teu ovário, você não precisa fazer mais nada, não vai precisar operar, não vai precisar abrir, não vai precisar fazer mais nada, porque os céus, quem deu a última palavra ali foi os céus. Ele disse, você até tentou, mas o deserto não vai parar, o deserto não vai parar, o deserto não vai te parar, o deserto não tem poder de paralisar aquilo que Deus falou ao seu respeito. Aleluias. Muitas das vezes morremos no deserto porque desacreditamos naquilo que Deus falou. Talvez se eu não tivesse acreditado em uma palavra liberada, eu teria morrido naquele deserto. Eu não sei qual foi o momento que mudou. Eu não sei qual foi o momento que foi liberada uma graça sobre a minha vida. A gente não consegue compreender, a gente não consegue dimensionar aquilo que os céus têm para a nossa vida. Eu nunca imaginei estar aqui. Olha onde eu estou. Para você pode parecer muito pequeno, mas para mim, que eu sei da onde Deus me tirou, da onde eu sei que Deus fez na minha vida, estar aqui diante de vocês é algo muito grande que Deus está fazendo. Oh, aleluias, glórias, glórias. Ana não tinha dimensão daquilo que Deus faria na vida dela. Ana não conseguia contemplar o além de Deus na sua vida. Ana não conseguia entender a dimensão que seria o que ela iria gerar. E é por isso que Deus permitiu Penina para treinar Ana. Penina para experimentar Ana. O deserto vai ser sempre um laboratório de experimento da fé. Porque é onde você se conhece. É onde você está com seus ouvidos aguçados a ouvir mais a voz de Deus.
Não reclame dos processos que você está vivendo. Não queira passar por cima daquilo que Deus está fazendo. Aguarde o tempo que Ele está fazendo contigo. Aguarde o processo. Aguarde o tempo. Sabemos de histórias da Bíblia. Sara foi uma que quis adiantar a promessa de Deus. E olha o que Sara fez. Não queira adiantar aquilo que Deus tem na sua vida. Esse Deus, Ele é poderoso. Ele pode fazer infinitamente mais além daquilo que você pediu, ou que você pensa. E quando eu falo além, Efésios vai falar sobre isso. Eu entendo que além, toda vez que Deus fala comigo esse versículo, eu fico tentando entender o amém, sabe, pastora? Porque, pensa, vocês aqui não tem mar, né? Mas lá no Rio a gente tem bastante. E às vezes está na praia, pastora Raquel, e a gente está olhando assim, pastora Erli. E você fica sentado, pensa comigo aí agora no mar na sua frente. Meu Deus. Você está olhando o mar. Você está olhando, você está vendo, você está vendo. Eu quando era criança ficava pensando nisso. Onde é que acaba esse mar? Porque parece que lá no final ele desce assim, né? Não parece que no final o mar desce. É como se fosse que desce. Esse é o além de Deus na tua vida. É aquilo que você não consegue contemplar com os seus olhos humanos. Aquilo que você não consegue dimensionar com a sua humanidade. Ele está falando, ei, eu vou fazer além. Eu vou fazer além. Eu vou fazer além daquilo que você tem pedido. Eu vou fazer além daquilo que você tem imaginado. Eu vou fazer além daquilo que você tem sonhado. Porque o além de Deus a gente não consegue contemplar. Ana não conseguia imaginar que Deus daria a ela um Samuel. Ela não geraria qualquer coisa. Ela não estava gerando algo comum. O que você vai gerar não é algo comum. O que você vai gerar não é algo que é, sabe? Não, é só para hoje, é só passageiro, é só para manter esse tempo aqui. Não. Ana não conseguia ter dimensão do que ela iria gerar. Porque quando você está dentro da luta, quando você está dentro do problema, você não consegue ter dimensão daquilo que Deus vai fazer. Eu não conseguia contemplar aquilo que Deus faria. Eu disse aqui no início, quando eu falei sobre o pastor Gerson liberar sobre a minha vida. Deus fez muito além, né, amor, na nossa vida. Deus fez muito além do que eu estava pedindo. Porque Ele nunca vai fazer aquilo que você acha. Porque Ele sempre tem mais para nos dar. Ele sempre tem mais para liberar. Ele sempre tem mais para fazer. E Ana, durante todo esse processo que ela estava vivendo, entra ano, sai ano, entra ano, sai ano. Já chegou 2019 e nada aconteceu. Já entrou 2020 e passou também. 21 passou e eu não consegui. 22 acabou e nada aconteceu. Mas começou o ano de 2023. E Deus me trouxe aqui para liberar uma palavra sobre a tua vida. Que o ano de 2023 não vai ser como 19, não vai ser como 20, não vai ser como 21. Porque os céus estão dispostos a liberar sobre esta casa bendita que está colocando seus sonhos no altar para gerar aquilo que Deus liberou sobre a sua vida. Você não vai começar o ano de 2023 como você começou 2022, desacreditando das promessas. Você vai sair daqui acreditando naquilo que Deus te falou, porque Deus precisa que você acredite para que Ele libere sobre você aquilo que Ele quer gerar através da sua vida. E é assim que foi com Ana. Assim acontece muitas das vezes conosco. Entra ano, sai ano, entra ano, sai ano, entra ano, sai ano. Aí você cria expectativas e você diz, agora vai acontecer. Agora aquela porta vai abrir. Agora sai. Agora acontece. Só eu que faço essas expectativas? Não estou sozinha, glória a Deus. Porque é natural nosso criar as expectativas. É na nossa humanidade criar algo, criar uma expectativa dentro daquilo que você almeja, dentro daquilo que você deseja. Ana criava expectativas sobre aquilo que ela desejava. E Ana foi treinada para gerar quem ela gerou. É por isso que
Muitas das vezes as nossas expectativas, elas não são, eu não vou dizer frustradas. Não sinto de falar essa palavra frustrada, mas é como se Deus dissesse: você não está se frustrando. Você só está aguardando o tempo certo. Eu só estou treinando você para o tempo certo acontecer na sua vida. Não ache que você está sendo frustrado nos seus planos. Não ache que está frustrado os planos de Deus na sua vida. Até porque a palavra de Deus diz que os planos de Deus jamais se frustrarão. Eles não podem se frustrar. Talvez aquele plano que você tinha, talvez até se frustre. Mas os planos que os céus já tinha registrado ao teu respeito, eu vou repetir isso. Os planos que os céus já tinha liberado ao teu respeito, esses planos, esses jamais se frustrarão na sua vida. Os planos que os céus têm para você, esses não vão se frustrar. É por isso que você precisa alinhar os seus planos com os planos de Deus. E aí que Deus começa a te puxar e te trazer para perto dele, para você compreender, para você aguçar os seus ouvidos e entender: é nessa direção que eu devo ir. Não, Deus está mandando eu entrar por aqui. E a gente precisa ter esse discernimento de compreender aonde Deus está querendo nos levar. Eu costumo dizer que o meu sonho era ser uma grande empresária e ganhar muito dinheiro. Era meu sonho. Eu dizia, né? A gente já teve loja de festa. Eu adoro trabalhar, gente. Eu cato coisa para trabalhar com tudo. Eu trabalho com tudo. Eu trabalho com balão. Trabalhei com festa. E eu dizia assim: eu vou ser uma mega empresária das festas. Eu vou ser uma grande empresária do ramo de eventos. E Deus, quando eu perguntava muito a Deus, o que o Senhor tem na minha vida? Porque chega um momento da nossa vida que a gente começa a perguntar: Deus, o que o Senhor tem para mim? O que o Senhor tem no ministério? Não tem nada para mim, não. Só tem para eles. Eu não sei o que é. Deus nunca falou nada para mim. Eu dizia isso para ele. E Deus começou a me dar sonhos. Eu sonho desde criança. Eu tenho sonhos que eu nunca esqueci desde pequenininha. E eu sonhava, pastora Raquel, sempre que eu andava para um lado e para o outro. Eu tive esse sonho várias vezes. E na minha cabeça, porque o meu sonho era ser empresária e ser rica. O meu sonho era: você é uma palestrante de eventos. Você é uma mega palestrante de festa. Eu via aquelas mulheres, sabe? Falava assim: você é igual a elas. Você é uma palestrante, você é muito famosa. E eu comecei a buscar nessa área. Eu comecei a me empenhar a ter esse meu sonho. Só que eu, em nenhum momento eu perguntei: esse meu sonho está alinhado com o sonho de Deus? Será que esse meu sonho está alinhado àquilo que Deus tem para mim? E quando a gente sonha algo que não está alinhado aos sonhos dos céus, aí eu preciso dizer: ele frustra. Eu fazia, eu ia, fazia as festas bonitas. Aí as pessoas falavam: que coisa linda. Aí eu falava: agora vai. E não ia. Agora vai acontecer. E não acontecia. E eu ficava: Deus, não é possível. O que está acontecendo? Um dia, 2017, a Aline do pastor Bruno Santos entrou na sala onde eu trabalhava ali na igreja e falou assim para mim: você vai bem pregar. Eu tive um sonho que você pregava. Aí eu olhei para ela e fiz igual a Sara. Impossível. Eu sempre fui dos bastidores, sabe? Lá na igreja eu sou daquelas que eu faço de tudo. Eu sirvo os pastores, eu sirvo a pastora, eu boto flor, eu decoro a igreja, eu faço balão, eu tomo conta do fulano, eu vou fazer visita. Eu gosto de fazer isso. Na minha cabeça, era isso que eu tinha e já estava muito bom, porque eu queria ser empresária. E eu dizia: eu não, eu pregar, eu falar, não, eu sou dos bastidores. Deus nunca. Ei, isso não é para mim, não. Isso é para minhas amigas Thalita, para Thaísa. Para mim, não. Afinal, eu não sou de família sacerdotal. Eu sou a primeira da minha família que tem um ministério como esse. Porque Deus faz assim. Porque quando você quebra um paradigma da sua história, quando você decide quebrar um paradigma da sua trajetória, Deus pega e faz tudo novo. Ele começa a escrever uma nova história. E eu dizia: eu não. Eu não. Um dia eu entendi
Na força do choro e da angústia, igual Ana. Que não era aquilo que Deus tinha para minha vida. Que não adiantava eu fazer os melhores arcos orgânicos da vida. Trabalhar com os melhores balões que existem. Fazer os melhores cursos. Tentar de todas as formas. Não era o que Deus tinha para mim. E eu precisava entender e entrar na dimensão que Deus tinha na minha vida. E isso era muito difícil para mim compreender. Porque eu pensava, como que eu vou viver? Como que eu vou fazer? Mas como eu vou pagar minhas contas? Mas como eu vou fazer isso? Eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer. Eu não estou fazendo apologia que você não tem que trabalhar não, tá, irmão? Porque trabalhar dignifica o homem. Trabalhar é bom, eu adoro trabalhar. Eu estou dizendo que existem sonhos que eles precisam estar muito alinhados àquilo que Deus te chamou. Tem pessoas que Deus chamou para ser médico, e Deus vai trabalhar na vida daquele médico para ter pessoas e ganhar pessoas naquele lugar, amém? Tem pessoas que Deus chamou para ser empresário, e Deus vai fazer alguma coisa na vida daquela pessoa, que ele vai marcar a geração dele, naquilo que Deus chamou ele. Mas você precisa entender se os seus sonhos estão alinhados com os céus. E quando eu compreendi que não estava alinhado, aquilo me angustiou. Aquilo me entristeceu e eu comecei a falar, por que eu não vou conseguir isso? Por que não? Por que eu não posso ser rica? Porque Deus sempre tem algo reservado para nós que a gente não consegue imaginar. Eu nunca imaginei o que Deus tinha reservado para mim. E quando eu entendi, eu me alinhei aos sonhos dele. Quando Ana, e eu caminho para o final. Quando Ana começou a entender que o que ela precisava gerar não seria de uma forma comum, que talvez aquilo que ela tanto desejasse não estava alinhado, Ana, ela vai para um caminho que ela conhecia muito bem, porque eles faziam aquilo sempre. Ana conhecia o caminho do altar. Ana conhecia a trajetória de chegar até Deus. Ela sabia a forma certa de chegar diante dele. Ela sabia que a oração tinha poder de mudar uma história. Ana agora entende que ela precisa alinhar aquilo que ela tem, aquilo que ela deseja, mas precisa alinhar com aquilo que os céus desejam, aquilo que os céus querem. E quando Ana chega diante de Deus em oração, e ela vai pedir a Deus, ela vai se quebrantar para Deus. Ana vai colocar suas expectativas agora em Deus. Ela vai mudar a sua motivação. Ela vai alterar a motivação de apenas só ter um filho, porque Penina tem filho. Agora ela vai dizer: o menino que o Senhor me der, eu vou entregar para ti. Aquilo que o Senhor me der não é meu. Aquilo que o Senhor me der, eu entendo que é para eu gerar para ti. Aquilo que eu fizer não é para mim, é porque o teu nome seja glorificado. Aquela porta que o Senhor abrir para mim, não é porque eu mereço entrar por aquela porta, é porque o nome do Senhor será glorificado pela porta que Ele vai abrir. Sabe aquele sonho que você tem? Sabe aquilo que você deseja muito? E Deus está falando: ei, quando você mudar a tua motivação, Ele começa a trabalhar ao nosso favor. Porque quando você tem a motivação errada de gerar de forma errada, as coisas não acontecem. Mas quando a tua motivação entra alinhado com aquilo que os céus têm, aí a sua motivação vai te levar a gerar aquilo que os céus têm para você. Ana vai entender isso, e Ana vai começar a colocar a sua motivação no altar. E aí ela vai gerar. E eu quero concluir dizendo que eu acho isso muito lindo quando Ana gera Samuel. E ela vai dar o nome de Samuel. E o nome termina com o que, gente? Samuel termina com o que? El. Um dia eu estava lendo sobre isso. E eu estava lendo Samuel, El. Aí eu estava lendo El Shaddai. Aí eu... Elion. Interessante.
Aquilo que Deus gerou em Ana, que foi um Samuel, tinha a marca implantada de Deus naquilo que ela gerou. Porque vai dizer que o nome dele é Samuel. El vem de El Shaddai. El é um dos nomes de Deus. Aquilo que você vai gerar, você ainda não entendeu por que você passou por todo esse processo. É porque aquilo que você vai gerar vai ter uma marca implantada naquilo que Deus vai fazer na sua vida. Porque vai ser tão grande, vai ser de uma dimensão tão grande, que precisa ter uma marca dele lá. Porque as pessoas vão olhar para a tua casa e vão dizer: foi Deus mesmo. Eles vão olhar para a porta que Deus vai abrir para você e vai dizer: só pode ter sido Deus. Vão olhar para aquilo que Deus vai fazer no teu casamento e vai dizer: foi Deus que entrou naquela casa e mudou aquela história. É por isso que ela precisava chegar ao ponto de entender que ela iria gerar um Samuel, porque o que você vai gerar vai ter a marca de Deus implantada naquilo que Deus tem contigo. O que você vai gerar é algo muito grande, é algo que vai impactar esta nação. Não é qualquer coisa que Deus vai fazer através da tua vida. E eu gostaria que você levantasse a mão para receber aquilo que o céu está liberando sobre nós. Aquilo que Deus está gerando em nós terá uma marca, que é o próprio Deus dizendo: fui eu que fiz na tua vida, fui eu que fiz na tua casa, fui eu que realizei isso na tua história. E todos terão que glorificar o nome do Senhor através da sua vida. Não desista, não desista, não morra nesse deserto. Continue acreditando que Ele tem poder para fazer infinitamente mais daquilo que você tem pedido. Ele vai fazer além. Ele está liberando aqui, Ele está falando: eu vou fazer além, eu vou fazer além, eu vou fazer além daquilo que você tem me pedido, porque os céus estão abertos ao nosso favor. Aleluias! Ele vai fazer. Não tenha medo, não tenha medo nesse deserto. Tem um louvor que vai dizer: temer porque se eu estou... Porque tem gente que está com medo, achando que Deus não vai fazer, achando que esse deserto vai te matar. E Ele está dizendo: temer porque... Será que você pode ficar de pé? Esse louvor está aqui dentro do meu coração desde a hora que eu subi aqui. Esse louvor, ele vai dizer sobre o Deus que provém. Eu não sei o que você está vivenciando, mas eu vim te dizer que Deus vai prover. Eu não sei qual a guerra você está enfrentando, mas eu vim te dizer que no nível da guerra que você está enfrentando, vai ser o nível da vitória que os céus vai liberar sobre você. O nível da afronta que você está enfrentando hoje vai ser o nível daquilo que Deus vai realizar na tua vida ao teu favor. E Ele vai dizer: temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver. Cante com verdade. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio. Ele vai prover. Repita isso. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio. Irás prover de novo. Ele vai prover. Ele vai prover. Não importa aquilo que você esteja vivenciando, não importa o tamanho seja o teu deserto, Ele está dizendo: eu vou prover de novo, eu vou fazer de novo, eu vou derramar de novo, eu vou abrir de novo, eu vou curar de novo, eu vou tocar de novo, porque Ele é o Deus que vela em cumprir com a sua
dizer: que Deus te abençoe.